Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Manifestação da verdade, exposição bíblica do Evangelho de João. Texto para meditação hoje se encontra em João, capítulo 8, e o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus continua manifestando a verdade e agora ele está falando com os que creram nele. Vimos que na multidão havia uma grande parte que não cria em Jesus. Uns falavam que ele era bom, outros falavam que ele enganava o povo e o povo estava dividido. Mas uma parte creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. E a estes ele dá esta palavra, né? Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o texto base do nosso estudo na exposição à manifestação da verdade. Nada podemos contra a verdade, diz a palavra de Deus, senão pela verdade. Jesus é a verdade manifesta. E aqui uma condição para a própria salvação. Permanecerdes, é uma condicional divina, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No tempo que vivemos, no tempo presente, na vida da igreja, o ensino, o didático, né, no original, é uma necessidade cada vez mais pertinente. Quando a palavra de Deus não tem espaço nos púlpitos das igrejas, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E o grande desafio que Paulo já falava era permanecer nessa doutrina, né? Ele dizia: temo que, depois da minha partida, vós deixais que as ervas daninhas, que as raízes do mal penetrem em vossas mentes e deixareis então essa doutrina. Este era o temor do apóstolo Paulo. Era o temor de Moisés, que também, no seu discurso de despedida, alertou o povo, né? Em Deuteronômio, ele faz uma repetição da lei, né? E ele tem uma palavra tremenda para o povo de Israel, né? Guardai-vos vós mesmos, né? Guardai bem a vossa alma. Hoje não é diferente a necessidade desta palavra na vida da igreja, né? Moisés dizia: guardai bem a vossa alma, né? Porque é o tempo de se preparar, é o tempo de ter uma vida com Deus. Mais do que estar numa igreja, é preciso ter vida com Deus. É preciso ter comunhão com Deus. É preciso ler a Bíblia. É preciso orar. É preciso conhecimento. É preciso vigiar. É preciso ter a percepção do mal, uma percepção sensível contra o pecado, né? E precisamos combater o pecado. O pecado se traduz hoje no maior mal do ser humano, né? Todo o problema do ser humano é o pecado. A causa é o pecado, né? E o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é que pregamos essa doutrina da palavra de Deus.
E não podemos deixar a sã doutrina. Esse termo, sã, é uma profilaxia, vem como uma profilaxia na vida da igreja, como cura mesmo. Precisamos ser curados, precisamos manter a nossa fidelidade a Deus através do seu ensino. E esta é uma condição que Jesus coloca aqui. Se permanecermos no seu ensino, verdadeiramente seremos os seus discípulos. A sã doutrina da palavra de Deus. Tantas doutrinas maravilhosas deixadas de lado. Doutrina da salvação, a doutrina do Filho de Deus, a doutrina do Espírito Santo, né, o Paráclito, a doutrina da igreja. A doutrina é uma condição para a vida da igreja. A sã doutrina da palavra de Deus. Não estou falando de uso e costumes, estou falando de doutrina da palavra de Deus. A doutrina é de Deus. Usos e costumes são do homem, é passageiro, mas a doutrina é eterna porque é palavra de Deus. Precisamos então permanecer, ser fiel, continuar com aquilo que aprendemos, né? Com os antigos, com os patriarcas, com homens de valores, homens que tinham, né, reserva moral, porque hoje vivemos uma crise de identidade, vivemos uma crise de moral, né? Quais são os referenciais de moral na vida da igreja, né? Então precisamos permanecer naquilo que aprendemos, ser fiel ao Senhor. E o grande desafio dos pastores hoje, homens de Deus, que ainda temem a Deus, é preservar essa doutrina da palavra de Deus. Esse é o grande desafio. É o grande desafio de todo pastor sério, de todo homem que teme a Deus e que quer levar o seu rebanho, quer ajudar o seu rebanho a ir para o céu, é não afastar dos seus púlpitos a pregação genuína da palavra de Deus. Porque não há avivamento, amados, sem a palavra. Sem a palavra não há avivamento. Não há manifestação divina. Não há o sobrenatural de Deus. Porque a palavra de Jesus, a palavra de Deus, é espírito e vida. E ela tem poder para penetrar no mais profundo do coração do homem. Ela discerne o pecador. Ela é como um espelho. Então, ela queima como um fogo. Ela bate como um martelo. Ela esmiuça a penha. Ela é fogo que queima. Ela é mel que deleita. A palavra de Deus é um milagre em nosso meio nesta época. Ela foi preservada como um milagre. Ela resistiu a revoluções, a ataques, a toda sorte de perseguição. E ela é eterna. Passará todas as coisas, mas a minha palavra, disse o Senhor, não passará. Ela terá o memorial eterno no céu. Salmo 119, versículo 89. A palavra de Deus está firmada no céu. Ela terá um memorial. Eu creio que nas mansões celestiais, todos os santos estarão vendo este memorial. E muitos lembrarão o efeito da palavra pelos séculos. Quando Cristo mostrar todas as coisas, nós jamais esqueceremos a palavra de Deus. Eu sou fruto da palavra de Deus. Porque conheci a palavra de Deus aos 17 anos de idade, me converti com o encontro com a palavra. Aquela palavra genuína que transforma a vida. O Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é poder transformador de Deus, que nos conduz a uma nova vida, a ser um novo homem em Cristo Jesus, a ser uma nova criatura. Precisamos ler a palavra. Mais do que ler a palavra, precisamos meditar na palavra. A palavra de Deus diz: quando meditei na sua palavra, acendeu-me a chama no coração. Medite na palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como teu livro de cabeceira.
Tenha a palavra de Deus como guia. Tenha a palavra de Deus como luz para o teu caminho. Porque se permanecermos na sua palavra, verdadeiramente seremos os seus discípulos. Ser discípulo de Jesus é seguir, é andar ao lado dele, é imitar Jesus Cristo. Que possamos, nesta geração, ser a luz do Evangelho, ser o sal da terra. Porque se a luz perder o seu brilho, para nada mais serve. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve, a não ser pisado pelos homens. Que Deus desperte nesta geração o temor reverente à sua palavra, e que nós possamos andar como os verdadeiros cristãos que glorificam a Cristo na terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.